Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, eu espero que todos estejam bem. Então, iremos para mais um episódio de Oh My God Gossip Girl. Eu espero que vocês gostem. Eu irei tratar de um assunto que, assim, todo mundo já sabe que acontece muito lá na Coreia do Sul, que é casos de bullying. Então eu irei tratar sobre isso nesse vídeo de hoje. Tá, então vamos começar. Na Coreia, o bullying acontece mais como escolas, mas isso não quer dizer que não tenha em outros lugares, como trabalho, na casa e em vários outros lugares. Pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer país também, né? Isso todo mundo já sabe. E o bullying, ele não acontece somente por agressão física. Ele tem várias outras formas de acontecer, como, por exemplo, agressões verbais, como xingamentos, né, palavras ofensivas, a bater nos outros, como agressão física. Também tem a agressão psicológica, que é falar e fazer coisas para machucar o psicológico daquela pessoa, entre outras formas. E o bullying, por que ele acontece muito lá na Coreia? Ele tem muitos motivos, assim, mas uma das coisas que são mais principais, assim, de tudo, é por conta da pressão escolar muito grande lá no colégio. Por ser sempre incentivado a ser os melhores, alguns alunos acabam criando umas divisões, umas hiperclasses sociais no colégio. E essas hiperclasses que são mais altas, elas acabam fazendo bullying com as hiperclasses mais baixas. E essa pressão, assim, só aumenta mais ainda essas criações de hiperclasses que vão fazendo bullying com os outros grupos. O coletivismo também é um grande fator lá na Coreia do Sul para criar bullying. Na Coreia, se você não tiver um grupo em que se encaixa, torna você inferior aos demais que tem nos grupos, seja por aparência, classe social, personalidade, etc. Então, isso também entra um pouco na parte da pressão, né? Que essa pressão faz as pessoas terem que se encaixar em algum grupo para se sentirem pertencentes a alguma coisa. E nisso que elas se sentem, não encontram algo para se sentirem em um grupo, né? Os outros grupos vão acabar achando que você não tá lá por conta de alguma coisa. Tipo, ninguém quer ficar perto de você porque você é problemático. E isso faz as pessoas não gostarem de você e fazerem bullying com você. Pode não ser a agressão física, mas pode ser psicológica e verbal esse bullying, que é o mais comum lá na Coreia, né? A hierarquia social escolar, ela também é um dos fatores. Nas escolas sul-coreanas, tem um sistema hierárquico rígido, onde os mais velhos têm poder sobre os mais novos. Isso pode fazer com que aconteça abusos psicológicos, intimidação, etc. entre os alunos mais velhos e novos. Então, os alunos mais velhos, eles vão lá e fazem coisas porque eles se acham, né? Porque a escola fala que eles são acima dos mais novos. Então, pra eles podem fazer o que quiserem com eles, que não vai acontecer nada. Tipo, é isso. E eles se aproveitam desse poder, digamos, que eles ganham pra praticar o bullying. Também, uma coisa que lá na Coreia, isso é um tabu. E por ser um tabu, isso faz com que aumente mais o bullying. Porque, tipo, por ser um tabu, assim, no quesito de saúde mental. Então, pra eles, como eles não tocam muito nesse assunto, pra eles é algo normal. Não é alguma coisa errada, porque, tipo, estão sempre falando aqui no colégio, assim, tipo, no meu colégio, assim, no Brasil. Se você for ver, tem várias aulas sobre bullying, o que faz os alunos saberem que isso é errado, então eles fazem porque quiserem fazer. Só que lá na Coreia, não é que eles não saibam que é algo errado, só que eles não são ensinados desde novos, assim, desde o colégio, que isso é uma coisa que não é de se fazer, que é uma coisa que prejudica o seu colega de classe. E por ser um tabu muito grande, a saúde mental também, muitas pessoas acabam se escondendo por medo de serem julgadas por ter depressão, ansiedade, traumas psicológicos por conta do bullying. Isso é algo bem complicado, mas a Coreia ultimamente ela está um pouco melhorando nisso. Eu tô falando um pouquinho mais de antigamente, que era bem mais normal o bullying lá. Agora eu vou falar os tipos mais comuns de bullying na Coreia do Sul. Eles são exclusão social, né?
Um dos mais famosos é a exclusão social, que é onde a vítima é ignorada por colegas, professores, em todos os casos. Tipo, o colega tá lá na sala, daí tem um trabalho em grupo, e daí ele fala uma ideia que é muito boa, mas as pessoas ignoram aquela ideia só porque não gostam dele e estão praticando bullying com ele. É tipo isso, pra vocês terem uma noção. A violência física. Mesmo sendo algo muito horrível, muitos sofrem disso, principalmente meninos. Onde tem casos em que gravam vídeos para humilhar a pessoa. Tipo, vocês já devem ter visto em Beleza Verdadeira, quem assistiu, que a Jukyeon, ela sofria muito bullying de seus colegas, onde algumas até batiam nela e ainda gravavam isso. Isso é agressão física sendo gravada, né? Tipo, pra vocês entenderem isso. Também tem vários outros dramas, só que eu vou tratar um pouquinho mais disso um pouquinho depois, né? Porque eu não posso contar o que vai acontecer no vídeo, né? Tipo, suspense, né? Também, outro que é bem famoso é o cyberbullying. No cyberbullying, o bullying acontece através do uso da internet, que com muitos de vocês já devem saber o que é o cyberbullying, né? Mas vou explicar para quem não sabe. No cyberbullying, eles usam a internet, né, pra criar chats assim, do colégio, onde eles criam boatos sobre a pessoa que é a vítima, onde eles postam vídeos, fotos e várias outras coisas só pra atacar essa pessoa. Tipo, eles fazem a agressão física, gravam um vídeo e postam na internet pra humilhar essa pessoa. Ou eles fazem, sei lá, algum vídeo falando mal daquela pessoa, criando coisas assim. Esse é bem autoexplicativo, né? Qualquer coisa que for referente a um bullying, que você estiver xingando uma pessoa dentro da internet, é cyberbullying. Desculpa se eu não estiver falando esse nome certo, né? Mas aqui, tipo, eu não sou bilíngue, né? Agora, vou falar de mais outro que acontece muito, que é a violência verbal. Que esse aqui, eu acho que é o mais comum, assim, fora do país também, né? Não só na Coreia, mas em todos os países. Sempre vai ter uma agressão verbal, né? Que alguns colegas vão fazer. Isso é bem comum, isso acontecer. Eu acho que fora da Coreia do Sul é mais comum. Só que dentro da Coreia do Sul, eu acho que é mais o de exclusão social mesmo. Vou explicar, né, o que é a violência verbal, né? O bullying verbal. Esse é um bullying através de palavras. Alguns exemplos são insultos, chantagens, ameaças, apelidos ofensivos, etc. E também tem casos extremos, mas muito extremos mesmo, que acontece o último fator, assim, de bullying, que é através de violência, 3 pontinhos. Existem casos, assim, bem sus, em que tem algum tipo de abuso 3 pontinhos, por parte de colegas, professores, etc. Tipo, eles acham que podem fazer o que quiser. Isso vai como, né, a Sé, que vocês todo mundo sabem. Só que o bullying, ele pode influenciar isso. A pessoa, ela pode achar, não precisa respeitar essa outra pessoa, vou fazer o que eu quiser com ela. E isso faz com que a pessoa cometa isso, né? Mas isso é em casos extremos. Eu não acho que isso aconteça direto lá na Coreia do Sul, mas a gente não pode generalizar também, né? Eu acho que o mais comum é o que eu falei, né? Que são o verbal, a exclusão social e o cyberbullying. Agora vamos falar um pouquinho mais fora do colégio, né? Iremos falar mais assim sobre na internet e como celebridades. Muitos haters, eles usam o bullying como forma de estragar a carreira de idols, como, por exemplo, a Sujin, Hyunjin, Kim Garan, que não fizeram nada. Um caso real é do ator sul-coreano Jo Byung-ge. Desculpe se não estiver pronunciando o nome dele correto, né, já? Como sempre, né? Ele ficou muito conhecido pelo seu papel em The One Coney Culture, que, para português, assim, é O Caçador de Demônios, da Netflix. Sim, tem esse dorama na Netflix, quem quer assistir. E ele, sim, é uma das pessoas que realmente cometeu o bullying. Agora, no caso das pessoas falsas, o que aconteceu com essas? Eu já expliquei em um vídeo, né, que não teve só o caso de bullying do Yujin, mas teve várias outras coisas que eles enfiaram junto no Yujin. Mas se você quiser saber mais sobre esse caso, já tem um vídeo, né, que eu fiz sobre o caso dele, que vai ter um pouco falando sobre o bullying lá, que fizeram sobre ele, né. Mas já no caso da
Sujin, eles mentiram que a Sujin teria praticado bullying no colégio quando ela estava estudando a mesma coisa que a Gingarou. E falaram que o Hyojin era uma pessoa assim que não se comportava e que praticava bullying e essas coisas, entre vários outros idols. Tipo, normalmente eles acusam os idols de cometerem bullying nos colégios, nas escolas, né? Que é o mais comum. Em casos como celebridades, sempre acontece algo como cancelamentos de contratos, expulsões de grupo. Também acontece às vezes deles não poderem mais, né, fazer nada porque eles vão sofrer hate. Mas é claro que nem todos que aconteceram esses cancelamentos ou saíram do grupo, eles realmente mereciam. Mas teve vários casos. E uma coisa que fez com que esse caso de bullying ganhasse mais repercussão na Coreia, porque antigamente não era algo que eles prestavam tanta atenção. O que fez as pessoas quererem, né, lá na Coreia do Sul, cuidar um pouco mais disso, foi quando duas jogadoras famosas, se não me engano, de vôlei, elas ganharam um prêmio. E uma garota criou coragem e falou que elas estariam praticando bullying contra ela. Fizeram investigações e descobriram que as duas irmãs, elas sim praticavam bullying com aquela menina. E não era um bullying simples, era um bullying bem pesado mesmo. De ter agressão física, cyberbullying, humilhação. Tipo, tinha vários tipos de bullying dentro daquele bullying que elas faziam. Porque normalmente a agressão física, ela não vem sozinha. Ela sempre vai vir junto com uma agressão verbal ou exclusão social, né? E daí muitos sul-coreanos cancelaram muito aquelas duas jogadoras que eram muito famosas e começaram a ter um pouco mais cuidado nesse quesito e a olhar mais, né, casos assim, prestar mais atenção em casos assim. Só que ainda é um pouco de tabu, né? Eu também trouxe dois casos famosos que chocaram a todos, que são o caso do Daigo, que aconteceu em 2011. Ele era um estudante de 13 anos que sui 3 pontinhos, após ser espancado e ameaçado por colegas durante meses. Ele deixou cartas descrevendo a tortura, o que gerou revoltas e um movimento nacional por reformas na maneira como as escolas e o governo cuidavam de casos assim. Explicando, né, é que ele era um aluno e ele sofria bullying por parte de alguns colegas dele que não gostavam dele, por algum motivo, por exclusão social, alguma coisa do tipo. E quando ele sofreu aquele bullying, antes dele, né, porque ele não aguentava mais, ele decidiu, né, acabar com a sua própria vida. Então, antes dele fazer isso, ele escreveu uma carta contando. O motivo de ter escrevido essa carta, eu não sei. Talvez ele tenha escrevido essa carta pra tentar fazer com que as pessoas fizessem alguma coisa pra vingar ele, alguma coisa do tipo. E nessa carta contava tudo que eles tinham feito com ele. Como bateram, como que eles fizeram isso, por que eles fizeram aquilo. E isso é algo revoltante. Eu que não li essa carta, mas tô de saber como que deve ter ficado o psicológico dele depois disso. Já me dá uma sensação tão ruim. Imagina você ter lido aquela carta. Então, realmente, é algo complicado esse caso. E tem um outro caso na escola Gannan, em 2021. Uma aluna de elite, ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático por conta dos anos de bullying, enquanto a escola se recusava a agir. Como todo mundo sabe, o bullying, independente de como ele seja, ele sempre vai causar algum trauma na pessoa. Ele sempre vai fazer mal naquela pessoa. E como eu disse que lá na Coreia é um tabu a saúde psicológica das pessoas, o governo e o colégio não negaram muito pra isso quando foi diagnosticada. Eles pensaram, é só um estresse pós-traumático, o que é isso? Aí eles é tipo isso. Quando você não perder a tua vida, ou você não perder uma parte do seu corpo, você tá tudo bem. Tipo, é só uma doença psicológica. Pra você ter noção de como isso é um tabu lá na Coreia. Só que eu não gostei muito de como o colégio e o governo reagiram a isso. Tipo, porque se ela pode sofrer bullying, não quer dizer que pode ter outras pessoas que podem sofrer bullying naquele mesmo lugar. Outras pessoas que podiam ter sofrido bullying junto com ela, mas não tiveram coragem de falar, ou sofriam bem menos e por isso não criaram um estresse pós-traumático, entre várias outras coisas. Por isso que, independente do que seja, não podemos deixar a pessoa lá sofrendo. Tipo, não importa se a pessoa vai ter um machucado físico ou psicológico, ou como é que
ser machucado. A gente tem que prestar atenção. Mas isso, né, como a gente sabe, é um tabu lá na Coreia, né? O que deixa tudo mais complicado. Agora, como é que o governo, ele lida com o bullying, né? Vamos falar um pouco do governo, né? Pra gente saber como que é essas leis, né? O governo, ele possui algumas leis anti-bullying, mas elas não são muito aplicadas. Normalmente, eles aplicam em casos extremos, como agressão física, ou quando a pessoa, ela se suicida, né? Tipo, como teve no caso do garoto que eu expliquei pra vocês. Possui 3 pontinhos. Relacionados ao bullying em 2012, o Ministério da Educação lá da Coreia introduziu medidas de combate, como linhas diretas de denúncia, onde as pessoas elas poderiam fazer uma denúncia, né, anônima, onde eles poderiam, né, falar, aquela pessoa tá sofrendo bullying, ou a própria pessoa aí, ou algum parente. Só que muitas vezes as pessoas, elas acabam tendo medo, né, de fazerem isso e acabar aumentando mais ainda o bullying dela. Também tem programas de mediação, monitoramento escolar. Agora, nas escolas, né? A gente sabe que essas linhas diretas de denúncia, programas de mediação, monitoramento escolar, são coisas assim que tem mais nas escolas, né? Mas às vezes pode ter em alguns trabalhos também, em outros lugares. Agora, eu vou falar, né, como que as escolas, elas lidam com esses casos. Normalmente, eles têm um sistema oficial de denúncia, que toda escola ela deve ter um comitê de prevenção da violência escolar, onde alunos, pais e etc. podem denunciar anonimamente, onde a escola é obrigada a investigar a qualquer denúncia. Caso o bullying ele seja confirmado, o aluno que praticou isso pode receber advertências, ter que mudar de escola, mas o que sempre acontece, que na maior parte dos casos, é ele ter que simplesmente se desculpar com a vítima, onde ela é obrigada a aceitar as desculpas. Isso é um processo que eles chamam de reconciliação entre agressor e vítima. Mas esse processo é muito criticado, por ele ser mais uma forma de abafar o caso do que realmente proteger quem sofreu. Por que as escolas, elas normalmente optam por fazer a reconciliação entre agressor e vítima? É por conta, né, que eles não querem manchar a reputação da escola. Lá na Coreia, os pais sempre procuram levar seus filhos para as melhores escolas para conseguirem uma faculdade boa, que todo mundo sabe que lá na Coreia é muito importante faculdade. Tem até vezes em que os coreanos, eles param os voos quando estão em época de provas de faculdade, porque lá na Coreia isso é muito importante e que se você não passa, isso pode ser considerado uma vergonha para você, para sua família. Então, por isso que seus pais sempre tentam levar seus filhos nas melhores escolas. E as escolas, elas têm medo de que o bullying faça o pai não querer levar seu filho. Então, por isso que eles tentam abafar esses casos. Também tem casos de escolas tentarem convencer os pais, até mesmo, da vítima, a aceitarem que foi uma coisa de criança. Tipo, os pais vão lá, reclamam, daí eles fazem essa reconciliação, e daí eles falam, isso é uma coisa de criança, isso é uma coisa normal, crianças brigam, isso é uma coisa que não precisa se preocupar, que vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito. Só vocês explicando pros seus filhos, eu vou conversar com o pai do agressor, pra ele resolver lá, educar o filho, e vai dar tudo certo. É tipo isso, entende? Eles fazem isso. E é algo realmente bem problemático, porque a gente sabe que, independente disso, se o agressor, ele viu que ele fez isso e não aconteceu nada demais, a única coisa que aconteceu foi ter que pedir desculpa, e a pessoa foi obrigada a aceitar essas desculpas, por que eu vou parar? Sendo que eu não sofri nada com isso, e eu não gosto daquela pessoa, então eu vou continuar com isso. Por isso que isso é um programa assim que não ajuda muito, né, mas tá bom, né, quem sou eu pra julgar? Sistemas, eles têm muito, mas muito problemas. Que alguns problemas é que muitas vítimas têm medo de falar, pois tem casos em que depois que elas denunciam, acaba sendo mais isolado ainda. O bullying aumenta mais. Também tem muitos professores que não sabem agir nesses casos. Tipo, ela sofre alguma coisa e o professor ele não sabe como reagir. E o professor não sabe como impedir que o bullying aumente. Às vezes o professor ele não quer que continue bullying, mas ele não recebeu nenhum treinamento, nenhuma explicação, nenhuma orientação de como tratar disso. E isso é algo que realmente
precisa ser melhorado não só na Coreia, mas em vários outros lugares, que é a orientação dos professores. Orientar os professores, orientar os pais, orientar alunos, né? Fazer isso para parar o bullying, né? Também tem casos em que vítimas são transferidas por sofrer o bullying, onde não é o agressor que é transferido da escola, mas sim a vítima. E quando ela é transferida, vocês já viram, né, que teve alguns filmes, séries e filmes coreanos, onde tem alunos que são transferidos por terem sofrido bullying, e os alunos começam a repetir o bullying que ela sofreu antes, fazendo exclusão social com aquela pessoa, porque eles acham que por ela ter sofrido bullying é porque ela teve culpa. Ela tá sofrendo bullying porque ela era problemática, então não vamos ficar perto dela. Ela foi transferida de escola por sofrer bullying, então com certeza a culpa é ela, entende? Por isso que faz com que todo o ciclo se repita de novo e a pessoa fique num ciclo sem fim, onde não para o bullying, não importa onde que ela vá, não importa onde ela esteja, o bullying vai continuar. Agora, eu vou falar um pouquinho mais dos dramas coreanos que tratam desse assunto. A cada vez que eles estão trazendo mais esse tipo de conteúdo, eles trazem coisas cada vez mais realísticas. Eles não só mostram o problema, mas eles também fazem críticas ao sistema escolar, à família, aos professores, aos colegas e a tudo que tem aquilo. E alguns desses doramas são o The Glory, que ele foi baseado em um caso real, onde estudantes, eu só vou avisando que se você é uma pessoa que é sensível, essa parte ela pode ser um pouco sensível, né? Porque é um caso que foi bem sério, tá bom? Então, só já deixando avisado. Nesse dorama, o The Glory, os colegas dela pegaram e queimaram a pele dela com uma chapinha de cabelo. Isso é mostrado no dorama, sim, e aconteceu realmente com a garota. Além disso, no dorama também mostra que os alunos obrigaram ela a andar só com roupas íntimas no colégio. E isso realmente aconteceu na vida real. Imagina você ser totalmente queimada, ser humilhada, e ainda por cima as pessoas ainda te julgarem porque você é a errada da história. Tipo, pra eles aquela pessoa que tá sofrendo bullying é a errada. E imagina tudo isso, isso é desumano. Quando eu li sobre esse caso, eu fiquei indignada. Até que ponto o ser humano pode ir? Porque, tipo, imagina. E os professores, eles não fazem nada. Eles veem que a menina tá sofrendo, deixam. A menina parece tudo queimada. Ah, é coisa de criança. Isso é coisa de criança? Isso é algo, tipo, isso é um caso muito extremo. Eu acho que é um dos piores casos de bullying no mundo. Também teve vários outros casos, assim, tipo, de bullying que aconteceram na minha escola, que aconteceram na sua. Só que eu nunca imaginei que poderia ter um caso de bullying que chegasse nesse nível. Tipo, eu fiquei sem palavras, tá? Também tem um outro dorama que é o Wiki Hero Class. Class 1, né, melhor falando. Porque tem um 1 ali. Então eu tenho que pronunciar aquele 1, né? Falar o nome certo. Desculpa se não estiver falando o nome correto, tá bom? Esse dorama, ele mostra como a violência vira uma cadeia interminável. Tipo, a pessoa, ela sofre bullying e outras pessoas continuam aquele bullying porque a pessoa já sofreu bullying, então vamos continuar. E não importa pra onde que essa pessoa vá, o bullying sempre vai correr atrás dela, porque vão achar que é culpa dela. Ignora o cachorro chorando. Tô na casa da minha avó, da cadela ela fica presa, ela fica chorando. Bom, ignore. Outro é o extracurricular, que ele mostra vários fatores do bullying na escola, desde pressões escolares até os alunos que mais têm chance de sofrer bullying, por serem especialmente vulneráveis, por, né, não terem um grupo. Então, isso é um dorama, assim, que eu acho muito bom pra você assistir, se você quiser entender como que funciona o bullying lá nas escolas, né, por que sofrem bullying, né. Também tem mais um dorama que é Class of Lies, mostra como as escolas de elite, elas encobrem crimes para proteger sua reputação. Nesse aqui, eu acho que ele envolve mais casos criminais também. Lá nesse dorama, ele é um cara que ele vai lá e se finge de professor pra tentar descobrir casos criminais. E ele acaba descobrindo que, tipo, muitos crimes acontecem naquela escola. E aquela colégio de elite, ele tentava fazer coisas pra não estragar a reputação dela. E essa é uma coisa que, mesmo que pareça, nossa, coisa de filme, é alguma coisa que realmente acontece. Principalmente nas elites. As elites, elas sabem que
Se tiver algum caso de bullying, pode manchar a reputação da escola, então eles não vão mostrar. Mas agora vamos pro último, né? Que é Who Are You? School 2050, que é 2015, tá? Esse dorama, ele mostra mais o lado emocional das vítimas. Ele vai mostrar duas irmãs e uma delas sofre bullying, se não me engano. Ela tem alguns problemas psicológicos por conta desse bullying. E daí ele vai mostrar ela tentando superar esse bullying, o que passa na cabeça dela. Agora, né, vamos dar uma finalizada. O bullying na Coreia do Sul é uma dolorosa realidade que é encoberta pelo silêncio. É uma coisa que acontece muito. E as pessoas, elas encobertam isso pra proteger a reputação, porque eles acham que isso não é nada. E isso é uma coisa muito triste. O bullying na Coreia, ele não é apenas um problema comportamental. Ele é um reflexo profundo de uma sociedade marcada por hierarquias rígidas, obsessão pelo sucesso e silenciamento institucional. Ele ocorre em corredores, banheiros, grupos de mensagem, salas de aula ou até mesmo dentro da casa. E o pior é que muitas vezes com cúmplices em silêncio. Tem várias formas de resolver isso. As pessoas da Coreia, elas precisam pensar mais nisso, né? Vamos ser sinceros. Não só na Coreia, mas em todo mundo. Tem formas de resolver isso. Tudo pode se resolver. Ultimamente, a Coreia, ela tá dando mais visibilidade para isso por conta, né, dos casos que estão acontecendo, por conta desses doramas, por conta que as famílias estão se preocupando com seus filhos. Mas vamos deixar só por isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz uma pesquisa bem completinha pra vocês aqui, pra explicar tudo certinho do porquê que isso acontece, porquê que tem essas coisas também, trouxe alguns doramas. Então eu espero que vocês deixem seu like pra me ajudar e pra chegar em mais pessoas, tá bom? Porque eu amo muito vocês. Bye, bye. Fui!